Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente se encontra num projeto nosso. Esse ambiente aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo e que foi a origem, desse canal antigamente. Foi dessa ideia que inicialmente que saiu a viagem que a gente fez, os nossos projetos. E depois de 3 anos, 4, a gente conseguiu se movimentar para fazer esse projeto acontecer. E em breve vocês vão ver atualizações sobre esse projeto nosso, mas que a ideia é justamente poder construir um ambiente para que a gente possa ser criativo e ao mesmo tempo trazer novas ideias, né, Felipe? Tem até uma trend do TikTok e do Instagram, mas eu acho ela super válida aqui, que é primeiro você começa, depois você melhora. Eu acho que trazer esse ambiente sim, e até como a gente estava fazendo antes, a gente estava fazendo via Teams, quando você estava morando na Alemanha, e depois estamos fazendo aqui com a Sara em construção. Eu acho muito interessante mostrar esse projeto em construção, mostrar que de fato as coisas não saem prontas, sabe? Então, Exato. primeiro a gente começa, testa, executa e vai melhorando. Então, essa é a nossa ideia aqui, porque eu acho que o mais importante, igual a gente já falou algumas vezes, não é tanto o cenário, é a qualidade das ideias. Verdade. Então, o mais importante enquanto você estava na Alemanha, foi a gente manter isso, essa chama acesa, mas agora que a gente tem isso aqui, ter você de volta, a gente botar essa execução, porque uma coisa que assim que você já voltou e uma coisa que a gente escutou bastante é que o pessoal deram muitos feedbacks positivos. Nossa, vocês deixou continuar, aquelas ideias eram muito legais. E isso é muito animador, porque no final das contas não tem nada de nenhuma parte ruim, sabe? É a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida e usar isso para propagar e compartilhar ideias para quem sabe ajudar outras pessoas, né? Com certeza. Eu acho que para mim até chega a ser estranho a gente estar fazendo esse momento aqui, porque eu acho que é uma realização de um sonho muito grande para mim. Eu acho que a gente se debateu muito, 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 muito até chegar nesse ponto. Mas eu acho que um ponto que você falou e que para mim fez super sentido é essa questão da gente conseguir se movimentar, né? Eu acho que o mais difícil, né, e aí trazendo um paralelo com as leis da física, é que a primeira lei da física, né, é que um corpo em movimento tende a se manter em movimento ou um corpo parado tende a se manter parado. E eu acho que as leis da física se aplicam 100% às nossas vidas também, de forma até mais subjetiva. E eu vejo como que, assim, a própria proposta da gente estar aqui agora na sala em construção e estar fazendo esse vídeo, estar botando as coisas para frente, é justamente a gente, né, se movimentando, continuando em movimento, aproveitando esse momento que a gente ganhou, né, enquanto eu estava fora, para a gente poder, enfim, levar esse projeto adiante, que é um sonho nosso e que com certeza vai impactar muito a vida das outras pessoas. Além de tudo, impactar a nossa, sabe? Porque no fim das contas também eu faço isso porque eu gosto. Exato. E eu acho que assim, se eu fosse dar uma sugestão para qualquer pessoa, eu tô lendo um livro, terminei de ler um livro muito legal que chama Pensamento Eficaz. E ele tem uma frase muito interessante que é: você tem que ter muita fé de que as coisas vão dar certo no final, mas você tem que ser brutalmente honesto com a sua realidade hoje. Bota fé. E eu vejo muito isso na nossa situação. Eu tenho muita fé de que isso aqui vai dar certo, desde o começo tenho certeza, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser brutalmente honesto com o que a gente tem hoje e saber exatamente o que a gente precisa fazer hoje para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, como a gente disse, sendo brutalmente honesto, o mais importante de tudo é a qualidade das nossas ideias. Exato. Então, pragmaticamente, o que a gente precisa fazer hoje Trocar ideia. é ligar uma câmera e trocar ideia. E é isso que nós Porque, estamos fazendo. porque o resultado disso, se eu continuar fazendo isso, eu tenho fé de que lá na frente as coisas vão dar certo. E, tipo assim, eu também já li essa frase que você falou aí, só que em outro livro, que é o Paradoxo de Stockdale, né? Exatamente, do Jim De Collins. Jim Collins no Empresas Feitas para Vencer.
E o mais curioso dessa história é que a origem dessa ideia aí vem de um general do exército americano que foi preso durante a Guerra do Vietnã e ele ficou preso acho que 15 anos na cadeia lá no Vietnã. Então assim, você imagina o perrengue que o cara passava. E aí ele falava assim, você tem que ter fé que tipo, um dia você vai conseguir sair para que você possa mover a sua vida e tipo, não desistir dela, mas você tem que ser brutalmente honesto que você não vai sair no próximo Natal. Porque se você se frustrar que você não saiu no próximo Natal, você tipo, perde a sua esperança. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que ter esperança nas coisas, a gente também tem que ser honesto e coerente para tipo assim, não se perder nas nossas ilusões e se frustrar quando elas derem errado. E eu acho que, principalmente, mano, na nossa jornada, e eu falo isso aqui agora porque a gente vai fazer um caminho inverso, né? Acho que muito pelo contrário do que as outras pessoas sempre fizeram, de tipo assim, eu vou fazer, tipo, toda a minha jornada e lá na frente eu vou contar como é que foi. Não, nós vamos, tipo assim, viver toda a jornada e lá na frente nós vamos ter tudo pronto de como que foi. Então, eu acho que é tipo isso, né? A gente tem que ter a fé que lá na frente as coisas vão dar certo. E é o que a gente está fazendo aqui, a gente está tendo fé que as coisas lá na frente vão dar certo. Mas a gente também está sendo honesto. E tipo assim, velho, longe de a gente pensar e se iludir, tipo, se frustrar. Pô, eu poderia muito bem me frustrar aqui com essa sala aqui, tipo... Mas de verdade, velho, eu adorei esse espaço. Eu achei que, tipo assim, isso aqui floresce a minha criatividade. Eu tenho certeza que para você deve ser parecido. Tipo assim, pô, um ambiente totalmente em construção, as nossas ideias estão em construção ainda. Exato. Eu acho que vai de encontro com o que a gente está criando. E acho que nesse mesmo livro fala uma coisa legal, que em retrospectiva tudo parece fazer muito mais sentido e as coisas parecem ter muito mais organização do que de fato forem. Então o processo da gente documentar essas coisas realisticamente como elas aconteceram, Doido. faz com que a gente ponha o pé no chão de tipo, não foi tão fácil quanto parece ser. Porque uma coisa que nunca mostram é o cemitério dos que perderam. Nossa, é verdade. Então, eu acho, não sei, acho que foi nesse livro mesmo que o cara falou que os empreendedores não deveriam chegar lá na frente de terno e falar que deu certo. Eles deviam chegar com a roupa toda rasgada porque a jornada foi difícil demais. Então não adianta falar e tentar parecer que foi fácil, porque eu imagino que não deve ser. A gente está 4 anos quebrando e a gente basically conseguiu sair do zero agora. Exato. Então, de novo, é esse pragmatismo de entender que as coisas vão demorar o tempo que elas têm que demorar. Mas ao mesmo tempo você não pode desesperar. Porque até usando um outro livro legal, que é do Viktor Frankl, que chama Man Searching for Meaning. What's fair? Ele é o cara do... Ele é um psicólogo, é um dos fundadores da se eu não me engano, é a logoterapia. E ele era um judeu e ele ficou preso nos campos de concentração nazistas. E ele ficou muito tempo lá. E uma das ideias que ele falava é que ele tinha... Se você, usando um pouco das ideias de Nietzsche, se você tem um motivo pelo qual viver, você aguenta quase qualquer porquê. E pensando nessa situação, a pessoa que está no campo de concentração está na pior situação possível. Sim. Então ele conversava com vários companheiros, vários judeus que também estavam na mesma situação, e eles viam ele percebeu que os judeus que tinham mais chances de sobreviver eram judeus, mesmo estando numa situação horrível, assim, preso num campo de concentração, eles tinham uma fé de que algum dia eles sairiam dali. Mesmo a realidade deles sendo a pior possível, Exato. Eles tinham fé de que alguma coisa ia dar certo. E é o mesmo caso do Stockdale, que o cara foi preso no Vietnã. E assim, eu acho que assim, hoje em dia, velho, agora tá fazendo uma reflexão mais profunda do que eu comecei a perceber muito no meu tempo na Alemanha. Eu acho que hoje em dia a gente vive entorpecido pela realidade. Seja pela quantidade de informação que a gente absorve, seja pela, enfim, quantidade de pressão que a gente sofre por diversas fontes. Eu acho que a gente se entorpece a ponto da gente não conseguir ver com clareza o que está acontecendo na nossa vida. E eu acho que essa entorpecência, ela gera uma prisão na gente, muito como o caso do Stockdale, muito como o caso aí desse cara que ficou preso num campo de concentração. E eu acho que, de verdade, hoje em dia, a gente está vivendo num campo de concentração imenso. A gente está vivendo numa prisão mental violenta. E, né, eu acho que até um negócio muito bacana que a gente está pensando aqui,
é que a gente também está se colocando agora diante de vocês que estão enxergando aqui como uma oportunidade de ver essa prisão com seus próprios olhos e perceber que é possível sair dessa prisão, porque a gente está saindo, a gente está, né, tipo, criando o nosso movimento para justamente sair dessa prisão. Então eu acho que é necessário demais nos dias de hoje a gente encontrar coisas, e aí, né, que entra até muito do lance do livro, né, Empresas Feitas para Vencer, que no final das contas tem nada a ver com empresas feitas para vencer. Eu acho que é um baita livro de filosofia que o cara escreveu baseado em empresas, mas no final, tipo, tem muito mais coisas, mas o cara fala muito sobre propósito. E eu acho que essa palavra é uma das palavras mais fortes que tem e que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, tanto do cara lá, que foi do general, quanto do cara que, né, que ficou preso no campo de concentração, que acima de tudo é o cara ter um propósito, né? O cara ter um propósito do porquê viver. E eu acho que muito do que a gente está fazendo aqui é justamente enxergar esse propósito, sabe? Acho. Tem até uma frase muito legal do Leonardo da Vinci, que ele fala que a simplicidade é a suprema sofisticação. Parece muito simples o que a gente está fazendo aqui. Mas o trabalho que deu, os anos de estudo, tanto de livro que a gente teve que quebrar a cabeça, discutir para a gente chegar numa ideia tão simples, é muito difícil. Exato, velho. Então, esse sair desse lugar que uma coisa, a pessoa saiu, parece tão simples, é tudo menos simples. É a coisa mais difícil do mundo. Foi, mano. Só que parece tão simples porque é muito óbvio. Só que ao mesmo tempo é extremamente sofisticado. Porque assim, você ter a coragem de debater, isso gera muito trabalho mental, da gente discutir, bater no cabeça, não sei o quê. No fim das contas, o que a gente fez de diferente daquela ideia que a gente teve 4 anos atrás? Nada. A gente tinha 2 cadeiras e a gente queria conversar. E a gente criou um mundo ideal, a gente precisa fazer tal coisa, a gente não precisa abrir tal empresa, fazer um monte de coisa. No fim das contas, o que a gente percebeu que está dando certo é o que a gente fez nesses 4 anos, mas que fez a gente estar num lugar muito melhor. A gente estudou pra caralho. Então a qualidade das nossas ideias estão muito mais sofisticadas para a gente conseguir falar de maneira muito mais simples e impactar as pessoas. Porque assim, se você precisa usar palavras chiques para falar uma coisa, se você precisa falar ou seja, você não sabe aquela coisa o suficiente. Porque se você conseguir de maneira clara e simples deixar claro o que você está falando, você sabe sobre aquela coisa. Exato. E eu acho que a maior... acho que para mim o que me deixa mais tranquilo com esse projeto aqui, que a gente não perdeu tempo, foi que nesse tempo, justamente como você falou, acho que a gente simplificou muito o nosso propósito e a gente simplificou muito a forma como a gente enxerga o que a gente está fazendo. E eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, que nem você falou, e muito do Leonardo da Vinci, eu acho que essa questão aí que a gente colocou de simplificar o nosso propósito, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Todo mundo deveria buscar o seu propósito na vida. Eu encontrei muito meu propósito na Alemanha. Eu acho que, tipo assim, para mim, o meu maior legado que ficou da Alemanha foi justamente ter sido capaz de encontrar o meu propósito, sabe? E que, coincidentemente, foi muito parecido com o que a gente está trabalhando aqui, mas de uma forma um pouco mais pessoal. Então, eu acho que foi um tempo muito bem investido que a gente teve, né, nesses 4 anos aí, desde que a gente teve essa ideia inicial, porque você consolidou as suas ideias, você consolidou o seu propósito, eu consolidei recentemente também o meu propósito, e eu acho que quando a gente se move, né, e tem de novo nesse livro, né, na Empresa Fez para Vencer, gente, recomendo esse livro, tipo assim, para todo mundo. Esse livro não é sobre empresas, é sobre vida. E aí ele fala, tipo assim, não adianta nada você entrar num barco na direção certa se ele tá furado. Bota fé? Então, assim, você pode ir, você fala, não, velho, põe pra lá e tal. Mas se o barco estiver furado, não adianta, sabe? Ou até mesmo, você, tipo assim, você pode estar num barco perfeito, mas se ele estiver indo na direção errada também não funciona, né? Então, balancear também a sustentabilidade da ideia, porque talvez isso antes não fosse sustentável. Tipo, ou talvez fosse, mas
né? Você balancear um pouco da sustentabilidade da sua ideia, mas também com o propósito para onde você quer chegar. Exato, eu acho que isso vai até num outro livro, que é o Antifrágil do Nassim Taleb, é que você tem que tomar certos riscos na sua vida, mas não riscos grandes o suficientes para te levarem ao risco da ruína. Então, às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa que a gente sacrifica a qualidade do propósito em razão do tempo. Sim. E aí vai muito de encontro com a ideia de estar indo na direção certa, de fato uma direção certa, mas você quer tanto chegar antes da hora que você começa a tomar decisões que não são mais inteligentes, que podem te levar ao risco da ruína, só porque você quer alcançar as coisas mais rápido. Sim. Então tem uma frase, de novo, de outro livro que eu acho que é um dos meus mantras da vida, que é o do Siddhartha, do Hermann Hesse, que é: o que você sabe fazer? Sei jejuar, sei pensar e sei sacrificar. Então, e sei esperar. Então é a gente saber jejuar. O que é saber jejuar? Ver que às vezes a gente está é tanto alimento, é tanta dopamina o tempo inteiro, que às vezes a gente tem que fazer um jejum de dopamina, de consumir menos informação. Porque senão você está consumindo muito mais ruído e menos sinal. E outro, só complementando aqui pra gente nessa linha aí, vamos fazer um exemplo do tipo jejuar, pensar. E eu acho que, por exemplo, o fato da gente ter esperado 4 anos foi um baita jejum. Porque aí a gente maturou a fome. Exato. Aí a gente entendeu o que a gente estava querendo fazer. Exato. E acho que o segundo é saber pensar, sabe? Eu acho que é saber pensar. E saber pensar nada mais é do que ter a humildade e a curiosidade de fazer perguntas. Porque assim, quanto mais eu estudo, menos eu vejo que eu sei. Então aquela frase do Sócrates, só sei que nada sei, é a frase mais verdadeira do mundo. Quanto mais livros eu leio, mais coisas eu descubro que eu não sei. Exato. Então, essa questão de te fazer pensar, ela vai te trazer uma curiosidade gigantesca, e essa curiosidade vai te levando a novos lugares, novos caminhos, novas ideias que vão te aproximando do seu caminho. E a terceira, que eu diria que é a mais difícil de você conseguir colocar em prática, entender até pelo fato de quem é o ser humano, que é saber esperar. Exato. Eu acho que esse é o mal, principalmente da nossa geração, que tem a informação tão rápido. Então, em 2 segundos, você no seu celular tem mais informação do que o presidente dos Estados Unidos tinha 20 anos atrás. Então, hoje você consegue falar com qualquer pessoa no mundo em questão de segundos. Então, a gente não sabe esperar as coisas. E a gente consome cada vez mais conteúdo, o conteúdo é rápido, as pessoas mostram as coisas alcançando rápido, só que esse processo, ele não é rápido. Então, você tem que saber esperar. E eu acho que é um dilema muito, muito incrível isso. E assim, eu entendo muito também, porque eu realmente me identifico muitas vezes com uma pessoa muito ansiosa que tipo quer fazer as coisas e quer movimentar. Eu acho que o dilema, ele, né, do saber esperar, ele tá muito pautado no tipo assim, se eu não fizer, tipo, eu tô deixando de fazer, sabe? Tipo assim, vai dar errado porque eu não tô fazendo, sabe? Mas eu acho que é muito diferente. Eu acho que assim, existe uma grande diferença entre ter a disciplina e saber esperar, que é o que a gente está falando, e você fazer milagres diariamente, né? E achar que as coisas vão sair magicamente do lugar, sabe? Então eu acho que esse paradoxo que muitas vezes as pessoas esbarram, e eu falo pessoas, mas eu falo eu também. Então, por exemplo, às vezes eu me prendo muito em ter que fazer para a coisa dar certo, porque se eu não fizer não vai rodar. Mas ao mesmo tempo eu entendo que ter a disciplina de fazer as coisas diariamente, constantemente, é o que realmente vai fazer as coisas acontecerem. E, velho, quer coisa mais sábia e que está totalmente aliado a isso aí que você está falando, de saber esperar, do que você ter disciplina? Não existe, véio. Disciplina é o maior dom tipo assim, de saber esperar. Porque se você tem disciplina, você vai na academia com disciplina, você sabe esperar. Porque seu shape não vai chegar em 1 mês, seu shape não vai chegar em 2 meses, seu shape vai chegar em 1 ano, em 2 anos, sabe? Você tem a disciplina de ler todos os dias, porque você sabe que não vai ser em uma página, em uma frase que vai chegar ao conhecimento da sua vida. Mas, ao mesmo tempo,
vai ser uma frase ou um conhecimento que vai mudar. Exato. Mas, para essa frase chegar, você teve que fazer tudo antes. E aí até uma frase muito engraçada do Clóvis de Barros, que eu acho que ele estava citando algum filósofo, não sei agora qual que ele fala que liberdade é fazer o que você não quer. Porque você está sacrificando alguma coisa hoje, porque você sabe que lá na frente, se você fizer essas coisas constantemente, igual, eu acho que o melhor exemplo, eu acho esse exemplo brilhante, é o exemplo de um nadador olímpico. Ele treina todos os dias, faz exatamente a mesma coisa. Ele acorda, nada, come, dorme. Acorda, nada, come e dorme. Aí depois o cara chega nas Olimpíadas, bate o recorde mundial. O que ele fez de absurdo? Nada. Ele só treinou todos os dias. Cara, e isso é que eu acho que, assim, pra mim, e o que eu percebi muito no meu tempo na Alemanha também, velho, o que mais transformou a minha mente foi a questão da disciplina. Eu passei durante 40 dias no mês de novembro, né, que estava começando o inverno, eu passei 40 dias em uma disciplina rigorosa de acordar, meditar, ir para academia, correr, voltar para casa, escrever, tomar banho gelado e dormir. Tipo assim, óbvio que tudo bem, isso aí são clichês que a galera vê por aí, mas assim, foi tipo naquele momento que eu achei que já estava bom, sabe? Tipo, que eu achei que eu já tinha enxergado alguma coisa. Foi ao final desses 40 dias que eu, tipo assim, realmente vi com mais clareza, tipo, o meu propósito. Foi no final desses 40 dias que eu realmente vi com mais clareza o que eu realmente estava pensando, porque eu simplesmente entrei num hiperfoco, sabe? Eu acho que não estou colocando isso como se fosse um marco que tem que ser feito, mas para mim foi muito legal ter feito essa experiência, porque eu atingi coisas que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de atingir. Eu acho que sim, uma ideia muito legal disso, que eu acho que é a parte genérica do que isso representa. Que volta lá no que a gente estava conversando sobre ser brutalmente honesto com você e com a sua realidade. Tem um outro livro do Hermann Hesse que se chama Demian. Isso é bom. E ele tem uma frase no livro que fala assim: nunca se esqueça que tem um ser dentro de você que sabe de tudo. Então não adianta, você pode mentir para qualquer pessoa, menos para esse ser dentro de você. E eu acho que isso é exatamente isso que você está me falando. Você foi brutalmente honesto e sabia o que você tinha que fazer para você chegar onde você queria. Então, para você, isso era o que você tinha que fazer. Para a pessoa B, pode ser outra coisa completamente diferente. Mas o ponto aqui, eu acho que é a ideia do que você quis dizer, até para ficar mais claro e as pessoas não vislumbrarem que vai ser acordar cedo, não vai. Mano, é você ser honesto, você fazer o que você sabe que você precisa fazer. Exato. É tão simples quanto isso. Não tem nada de mágico, sentar e ler absurdamente. Não. Na sua cabeça, você não precisa compartilhar. Você sabe o que você tem que fazer. Então não minta para você e faça exatamente o que você sabe que você tem que fazer. Exato. E eu acho que isso volta até num ponto muito importante que sim, velho, eu acho que essa conversa que a gente está tendo hoje, eu acho que ela está muito pautada no nosso momento, velho, tipo de sair de um ciclo, sabe? Que é uma ideia que a gente já trocou muito também, que é essa questão do ciclo, sabe? E eu vejo isso de uma forma muito, muito forte na minha vida, como que é importante a gente tratar as catarses da nossa vida, os momentos catárticos. E o que é isso? É tipo o momento em que você tem a oportunidade de fazer aquela coisa que você sempre quis fazer, que você sabe que vai ser bom para você, que você sabe que você tem que fazer. E aí você tem duas opções, ou faz ou não faz. E quando você faz essa coisa, você liberta toda aquela energia que estava armazenada e você se coloca num novo nível, num nível onde outros problemas vão acontecer, outras coisas vão começar a acontecer, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está se colocando num outro lugar. A gente saiu do lugar das ideias, a gente saiu do lugar de, nós nunca gravamos um conteúdo na sala do nosso projeto. Agora a gente já gravou o primeiro vídeo, nós já estamos aqui fazendo isso, sabe? Então eu acho que é a gente passar de ciclos em ciclos e ir, né, se libertando aos poucos das coisas que nos prendem. E aí o que eu estava falando, que eu acho que muito o foco desse vídeo aqui, é trazer para a galera também uma perspectiva de que, cara,
é necessário você se mover na sua vida, sabe? Tipo assim, nós estamos se movendo, sabe? A gente está saindo do lugar e a gente incentiva que vocês também façam isso. Porque a ideia, como né, o nosso propósito, que a gente já trabalhou muito aqui, já anunciou muito com vocês, é impactar as pessoas por meio de ideias. Então eu vejo que o nosso propósito está sendo tratado aqui de forma muito real, muito realista, né? Que a gente está trabalhando aqui de uma forma muito realista, para que as pessoas realmente vejam o que a gente está fazendo aqui e se coloquem também em posições parecidas. Eu acho que assim, eu tateei muito na minha vida eu acho esse conceito um conceito mal explicado. Eu acho um conceito difícil de entender. Qual? Conceito de propósito. Sim, podemos. As pessoas ficam muito procurando um propósito porque, mano, não é uma coisa simples de você entender o que você quer. O que é? O que é essa questão de propósito? E eu acho que um livro que me ajudou muito a entender essa questão de propósito foi o Alice no País das Maravilhas. Legal. Que o Coelho fala assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu acho que o propósito é muito mais a direção que você quer seguir. Então, quando eu te peço para onde você quer ir, eu tenho na minha mente, eu quero estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo com meu irmão daqui 20 anos. Não tem nada de... Óbvio que as coisas vão melhorar, pode ser que a gente consiga uma sala maior, produtos melhores, mas no final das contas, a coisa mais simples é o que a gente estava fazendo desde o começo. Qual que é o nosso propósito? Independente da gente ter uma sala X com uma estrutura muito absurda ou aqui uma sala em construção. O que é o mais importante de tudo, que para mim é o que mais vale? A ideia. É conversar e a gente ter essa troca. Porque além de a gente ter um propósito, eu acho que eu posso dizer por mim, e eu me sinto extremamente privilegiado por isso, é que não é tão raro, é uma coisa extremamente rara você ter um irmão que é seu amigo. Bota fé. Então você ter essa proximidade de você poder conversar com uma pessoa que você confia sobre tudo, sabe? E eu acho que isso é muito importante para as pessoas, porque eu acho que a galera tem muito uma ideia de que dá para fazer as coisas sozinho. Nossa. E é verdade. Não dá não. Não dá não, velho. Não dá mesmo. Porque assim, se depender só de você, a chance de dar errado... Você ter alguma pessoa para você dividir esse fardo e uma pessoa que você confia, eu acho que torna a jornada, primeiro, mais legal, mais fácil, porque são duas pessoas para pensar, e mais criativa, porque são duas pessoas pensando ao mesmo tempo. E são dois cérebros, né? E assim, tipo assim, um ponto que eu acho muito curioso, tipo, nas empresas que eu já trabalhei, que eu tive experiência, a galera, tipo, uma das coisas que eu aprendi e que não é menos pessoa que faz mais, tipo, vai dar mais certo se tiver menos pessoas. Acho que é pelo contrário, tipo assim, óbvio que tem um limite lá que você já não consegue controlar mais, mas quanto mais pessoas tiver, mais ideia, mais coisa boa pode aparecer. E eu acho que isso é uma perspectiva positiva da vida, assim, que a gente tem que ter, que é realmente não se enxergar como um solitário, né? Concordo, eu acho que assim, até desenvolveram mais um pouco essa ideia, eu não diria que é sobre tamanho, eu diria que é pessoas alinhadas com o mesmo propósito, que aí a gente bate na questão da cultura da empresa. De nada adianta você ter um monte de pessoas pensando se essas pessoas não estão querendo ir para o mesmo lugar que você. Exato. Agora, se você tem muitas pessoas alinhadas em questão de propósito, que estão indo na mesma direção, a força dessa roda e a chance dela girar e sair dessa inércia mais rápido, ela é muito maior. Tem mais chance. Então, eu acho que assim, não é só questão de ter mais gente ou ter menos gente para ser mais eficiente. É a quantidade de pessoas que você consegue manter alinhadas. E eu acho que o melhor exemplo disso, eu acho que o empreendimento mais bem sucedido da história é a religião. Você conseguiu botar mais de 1 bilhão de pessoas que acreditam no mesmo propósito.
E olha quanto isso fez durar ao longo da história. Não, fora né, a estrutura da sociedade que conseguiu construir diversas coisas justamente porque eles tinham a religião como base solidificadora. Então, ou seja, as pessoas acreditavam sobre a mesma coisa, né, de alguma forma ou de outra, mas assim, as pessoas estavam alinhadas com uma coisa. E isso fez, né, a sociedade caminhar numa direção que hoje, por bem ou por mal, goste ou não goste, a gente tem uma ordem social que é prevalente ao caos. Então eu acho que o ser humano, né, ele é um dos únicos animais, né, o único animal, imagino eu, que consegue, né, acreditar numa ficção, acreditar numa coisa que não necessariamente é uma realidade física, né? Então, por exemplo, igual a gente está trocando ideia aqui agora, a gente pode imaginar que tem um monte de pessoas ali atrás, mas na verdade é só a nossa câmera num chão todo vazio, né? E a nossa ideia, o nosso propósito de compartilhar isso com vocês também é uma ficção nossa. Exato. E eu acho que a ideia tudo disso aqui, e eu acho que o mais legal, é que, de novo, voltando no início da nossa conversa, eu acho que para a gente concluir, que é o mais interessante, a gente está em criação. Sim. E a gente não tinha nenhum roteiro do que a gente queria falar. A gente só tinha uma intenção e um sonho. É isso. E 2 cadeiras para a gente poder conversar. Exato. E a gente deixou fluir a conversa e chegou em caminhos que a gente, assim, chegou em lugares que a gente não esperava, a gente passou por caminhos, mas no final, depois quando a gente rever, a gente vai ver que essa conversa está direcionando exatamente para o nosso propósito. Exato. É conseguir impactar as pessoas, e seja que você vai ver, ter uma ideia interessante, te fazer uma provocação para que você use isso na sua vida, né? E ao mesmo tempo mostrar que você não precisa de muita coisa. Obviamente, a gente tem o privilégio de ter uma sala. Exato. E isso já de fato é um privilégio, mas você pode simplesmente botar essa câmera, 2 cadeiras e começar a se gravar. Nada te impede de fazer isso. Exato. Como diz um pensador, só faz. Só faz. E é isso, né, galera? Eu acho que a gente vai tentar trazer aqui alguns vídeos, né, mostrando o nosso construir desse ambiente aqui, que eu acho que, né, de novo, além de impactar as pessoas por ideias, eu acho que o nosso propósito é também mostrar a nossa jornada, que igual a gente falou que o nosso propósito é justamente não chegar lá e mostrar a gente de terno e tudo certinho, bonitinho, mas também mostrar a construção desse projeto para que vocês possam entender de onde a gente está vindo, quem que somos nós de verdade, quem a gente era no começo, quem que a gente, né, se tornou lá no final. E, enfim, né, eu acho que a gente abre as portas agora, oficialmente, fisicamente, estando juntos, para um propósito que inclui vocês. Então, eu acho que é muito importante também o feedback de vocês que estão aí aproveitando, curtindo o nosso conteúdo, de, pô, sei lá, dar uma ideia, de sugerir algum tema pra gente. O que vocês querem. E assim, até pra gente pra eu concluir aqui, que é o mito de Sísifo, que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com isso, que não é sobre o destino de onde a gente vai chegar. É até pra gente se lembrar sempre que o mais importante é o caminho. E o caminho é acompanhado de boas pessoas. Então, assim, não só a gente se impactar, mas a gente também conseguir impactar outras pessoas para que essas pessoas também impactem outras pessoas. Exato. Então, espalhar, impactar o mundo por meio de boas ideias, que eu acho que é o que a gente mais procura, né? E eu acho que agora, tipo, para dar uma dinamicidade aqui no conteúdo, sei lá, vamos tentar uma coisa diferente aqui. Queria que você soltasse aí uma frase diferente do que você já falou hoje, que você, tipo, te impactou recentemente e que você acredita muito. Olha, eu não vou falar recentemente, mas eu vou falar uma que eu sempre me lembro, que é uma que eu e você temos tatuado na velha. Alea acta est. Então, de tudo a gente está fazendo aqui, mas no final das contas, o que essa frase significa? A sorte está lançada. Então, legal. A gente se lançou a nossa sorte e a gente está criando a nossa sorte. Então, a gente está tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
de novo, a gente está fazendo nossas coisas e a gente está lançado à sorte do que pode vir. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu espero, de novo, que seja bom. E a gente está jogando a sorte. Jogando a nossa sorte. E, tipo, para complementar essa frase sua, eu achei muito doido, porque isso está muito alinhado com o propósito que, tipo, eu enxerguei também, tipo assim, uma ideia muito interessante, que essa questão de jogar a sorte é como se tivesse uma flecha e, tipo, tudo que você faz aqui agora ecoa pela eternidade. Então a gente está atirando uma flecha no universo que, cara, vai estar ecoando pela eternidade. Então eu acho que é muito legal, essa frase inclusive vem do filme Gladiador, que o cara fala, o que a gente está fazendo aqui ecoa pela eternidade. Então, eu acho que, enfim, isso aí a gente pode trocar ideia em outro vídeo também, mas foi uma coisa que a gente pegou muito essa percepção quando a gente estava viajando pela Espanha, no carro, que eu lembro direitinho, tipo, a gente meio que foi concluindo aos poucos que nós mesmos somos a expansão do universo. O universo ele se expande em todas as direções, em todas as dimensões, e não é só tipo nos 3 eixos, tipo cima, baixo, frente, lado, mas também numa dimensão que a gente não consegue medir, né? E essa dimensão que a gente não consegue medir somos nós mesmos, né? Então o universo obviamente se expande, né, para cima, para baixo, para o lado, lá no confins da galáxia, mas ele também se expande nas nossas ações. Então nós mesmos somos a expansão da galáxia. Você que está vendo esse vídeo que agora está se expandindo. Sim, porque o ponto mais distante da galáxia é exatamente o ponto de partida. Então, à medida que você expande uma ideia, ela volta para o ponto mais distante da galáxia, que é exatamente onde ela foi criada. E agora colocando uma frase que eu acho que para mim uma das que mais me impactou e que me marca muito não importa o que você pensa, importa o que você faz. E eu acho que tem um entendimento lógico dessa frase de tipo, pô, temos que fazer, temos que correr atrás e tal, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo, mas eu acho que também uma vibe realmente mais pessoal mesmo, psicológica, que eu acho que muitas vezes a gente dá muito mais atenção aos nossos pensamentos do que às nossas ações, e a gente se julga, se culpa muito pelo que a gente está pensando, mas na verdade se você parar para olhar o que você tem feito, talvez você consiga perceber que é muito mais do que você pensou, sabe? Tipo assim, é muito melhor. Então eu acho que é uma forma de se libertar também dessas prisões que às vezes a gente se coloca, né? De achar que a gente está fazendo tudo errado porque a gente está pensando errado. Mas no final das contas não importa o que você pensa, importa o que você faz, né? Porque pensamento, né? Até é legal isso no livro do David Goggins, ele fala, a gente tem em média, acho que 12 a 20 mil pensamentos por dia. Se 12 mil a 20 mil pensamentos por dia importasse alguma coisa, tipo assim, na prática, é óbvio que você tem que tratar dos seus pensamentos, né? Mas assim, o que realmente vai fazer diferença é a ação, né? A atitude. Então, para mim, eu acho que essa frase aí, né, me marcou bastante. E a personificação do que a gente está fazendo. Exato. De nada adianta de ter boas ideias se a gente não consegue colocar elas em práticas. Então, voltando na frase do começo, que eu acho que é pra gente fechar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exato. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal para não perder as nossas atualizações aqui no nosso projeto. E até pra gente entender se vocês estão gostando. Exato. Então, valeu. Um abraço.